Convido você a abrir a Bíblia lá em Romanos capítulo 12, nós vamos ler versículo 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Patrícia. Está requisitado, hein, Patrícia? Romanos 12, 1 e 2, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós olhamos, ouvimos esse texto, na grande maioria das vezes, falando sobre o culto racional, sobre como ter um culto racional, como prestar um culto racional a Deus, o culto a Deus. E a proposta que eu sempre vejo nesse texto, que o que ele está dizendo não é apenas uma forma litúrgica ou um momento litúrgico da nossa vida, mas ele fala de uma vida litúrgica, daquele que vive cultuando a Deus todo momento. Mas não é essa ênfase que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã, mas eu quero trabalhar com vocês nessa manhã sobre o Evangelho e a cultura. O Evangelho e a cultura, ou versus a cultura, olhando essa contraposição do Evangelho que está numa sociedade, mas também essa sociedade que tem uma cultura, que tem um procedimento, que tem uma forma de agir. E eu quero destacar o versículo 2 desse texto. Eu vou ler novamente na versão atualizada e depois vou ler na versão NVI, para nós fazermos uma comparação que o texto está falando. Ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, e não vos conformeis com esse século. A versão NVI fala assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Conseguiram ver a diferença em não vos conformeis, para não vos amoldem ao padrão desse mundo? Parece que a ideia aqui não é apenas nós olharmos para um conceito e nós falarmos assim: o mundo está perdido mesmo. Esses jovens aí, universitários, que têm feito um monte de coisa. Esses jovens aí, nossa, a sociedade está acabada mesmo. Esses filhos hoje pensam diferente, e agem diferente, e tem um procedimento, uma educação diferente. Parece que é o estado de conformação, de conformarmos. E mesmo assim, a orientação é falar para nós não nos conformarmos. Mas na versão NVI, traz uma ideia um pouco mais profunda, um pouco mais impactante, porque ele fala assim: não vos amoldem aos padrões deste mundo. Não vos amoldem. E eu não sei se você já foi no dentista, que ele teve que tirar um molde, né, da tua boca, dos teus dentes. O que ele faz lá? Ele pega uma massa, né, mexe bem aquela massa, tempera e coloca aquela massa nos teus dentes, e por pouco tempo essa massa, o que ela faz? Ela seca. Secou, ela vai criar um molde dos teus dentes. Lembra também quando nós éramos crianças, ou quando nós levamos nossas crianças ou netinhos na praia, tem uns brinquedinhos que servem de molde,
né? E ali você pega a areia e um pouco umedecida, coloca naquela forminha e você tira, depois ele fica com aquele desenho do bichinho, né, que está lá, do caranguejo e coisas semelhantes. Isso é um molde. A forma de bolo que você faz bolo também é um molde. Tem forma de bolo que é retangular, tem outras que é redonda. E a Denise comprou um tempo atrás uma que é de silicone, que tem uns desenhos de flor, toda assim, trabalhado. Então, quando você faz o bolo, tira lá, aquela lá, ele fica com a parte de cima toda modelada, toda trabalhada, com a cara, tipo que alguém pegou alguma coisa e fez um desenho naquele bolo tão bonito, ficou tão legal. Isso é molde, um molde. Quando o apóstolo Paulo fala para nós não nos moldarmos com esse mundo, ele está dizendo para nós não nos encaixarmos nele, para nós não ficarmos da forma que o mundo é, da forma que o mundo quer colocar para nós. O mundo tem um molde, e esse molde não mostra o padrão de Deus, não mostra a forma que Deus quer para as nossas vidas. E é interessante nós pensarmos que em nosso tempo tem se levantado uma ideia, um molde, um propósito de vida para os servos do Senhor, inclusive. Para os servos do Senhor. Se você pensarmos há um tempo atrás, havia uma demanda contra o casamento. Contra o casamento. Não, você não casa, porque casar é ruim e tal. E aí o que aconteceu? Eles não tiveram sucesso no processo de levantar-se contra o casamento, porque o povo continuava casando. E o que eles mudaram o discurso agora? Aí ele falou assim, não, você pode casar, mas você casa com quem você quiser. Homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque agora eles estão querendo mudar o nosso molde, a nossa forma de agir, de pensar. Trazendo isso para dentro, uma visão inclusivista. Nós não estamos pensando aqui numa ideia exclusivista. Não, pelo contrário. Nós estamos trabalhando a ideia de que nós temos um molde, e o nosso molde, de verdade, é o Senhor nosso Deus, que vive e reina para todo o sempre. Quando nós olhamos para a sociedade hoje, num aspecto pluralista, num aspecto até dentro da filosofia, dentro dessa visão sociológica, nós vemos que essa sociedade está num processo líquido, sem um padrão correto, sem uma forma correta. E aí você vê até esses ditos, essas formas dentro com falas de pessoas que são cristãs até, ou que se dizem cristãos. Não, está tudo bem. Não tem mais uma verdade absoluta, não tem mais um propósito correto, tudo é válido numa sociedade líquida. Em qualquer igreja que você vai, leva a Deus, qualquer caminho que você vai chegar no lugar, ou você pode ser o que você quiser, você pode pensar o que você quiser, em uma sociedade líquida, é isso. Porque o líquido é líquido, o líquido se encaixa em qualquer forma, em qualquer molde. Mas o que nós temos aqui não é um Deus mutável, mas é um Deus imutável. Deus não é líquido. Deus é o quê? Deus é sólido, é imutável. Ele era, é e sempre será. Um dos atributos não comunicáveis, ou que Deus não comunicou para nós, dentro dos atributos comunicáveis e incomunicáveis, os atributos incomunicáveis é a mutabilidade. Nós mudamos. Mudamos todo dia. Mudamos todo dia. Haja vista, você lembra quando você tinha 13 anos, 15 anos, 16 anos, 20 anos? O que você fazia lá com 20 anos de idade que hoje você não consegue fazer mais com os teus 40, 50, 60, 80 anos? Muitas coisas. Antigamente eu corria, e ia, e fazia, e jogava bola, e fazia gol, e jogava 4, 5 horas de futebol, e tudo bem, estava tudo bem. Ok? Mas e agora? Com os seus 40, 50, 60, 70 anos. Não dá mais. Malemar pegar a bola, né? Malemar pegar a bola, porque não dá para baixar.
Se der para chutar um chutinho assim, né? Ó, tá aqui. Ou dizer assim, ó, tá aqui, tá? Pode pegar. Tá aqui a bola, pode pegar, porque não dá para me abaixar. É justamente isso, porque nós mudamos, nós somos mutáveis. E Deus é imutável. O mesmo Deus que era no tempo de Adão, de Eva, o mesmo Deus que era o tempo de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos pais da fé, é o mesmo Deus hoje. Deus é imutável, Deus é sólido, Ele não muda. O mundo quer colocar um molde para nós e colocar essa ideia de uma sociedade líquida, de uma sociedade sem princípios e valor, é o que eles têm feito nesse tempo, nesse momento em nossa sociedade. E para fazer isso, ele precisa criar o individualismo, ou quebrar as grandes massas, quebrar os grandes blocos de pensamento, porque juntos nós somos mais fortes, mas separados nós somos mais frágeis. Separados nós não conseguimos andar numa força maior, mas pelo contrário, somos vulneráveis quando estamos separados. É o efeito de manada, de matilha. A gente, quando está perto de outros, nós ficamos mais fortes. E como tem feito essa divisão e esses pensamentos? Começa com dividindo negros e brancos, homens e mulheres, dividindo ricos e pobres, empresários, donos de empresa e trabalhadores. Um processo que tem ocorrido não de agora, mas há muitos anos e há muito tempo. Então, como que nós vamos viver esse evangelho não nos moldando nessa sociedade que tem uma forma e que tem trabalhado para quebrar princípios e valores que são fundamentais para a fé cristã? Devemos olhar para essas questões à nossa volta. E se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo em nossa volta, nós iremos perder o molde de Cristo, perder a forma dele, e recebemos esses princípios como algo bom para nós. Essa sociedade líquida tem quebrado os moldes, trabalhado o individualismo e os valores maleáveis. E quer ver só uma outra frase que é desse pensamento? Você tem direito de ser feliz. Segue o teu coração. Segue o teu coração. Você tem direito de ser feliz. Segue o teu coração. Haja vista que felicidade não é um direito, é um estado de espírito. Porque felicidade para muitos é a ausência de problemas. Mas para aqueles que estão em Cristo, é ter Cristo e ter paz com Deus. Estar em paz com Deus? Então você tem felicidade. Você tem alegria, porque da alegria, dessa paz com Deus emana toda a alegria. Na versão Nova Linguagem de hoje, nesse versículo 2, ele fala assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. E aí você pode estar pensando, mas pastor, qual versão está correta? Se nós unirmos todas elas com os pensamentos, vamos chegar em um único pensamento. A ideia que o apóstolo Paulo aqui está passando para nós é que nós não devemos olhar ou andar como eles andam, mas ter firme essa renovação da nossa mente no Senhor, para viver para o Senhor e no Senhor. Porque quando abandonamos o Senhor, assumimos mentiras como verdades. E quer ver só como isso acontece? Conta uma mentira várias vezes, vai contando uma mentira várias vezes, o que é que ela torna? Uma verdade. Porque tal, e vai contando a mentira, e vai contando a mentira, vai contando a mentira, daqui a pouco essa mentira se torna uma verdade. Não que ela se torne uma verdade, né? Mas assume-se como verdade. Não vivam como vivem essas pessoas do mundo. Essa transformação, ou o não moldar com o mundo, é condicionada a uma forma de pensamento. Não os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus. Uma mente transformada é o que Deus requer de nós.
E percebe que ele vai falar, o apóstolo Paulo vai falar, pela renovação da nossa mente. Essa renovação é voltar ao padrão, é voltar ao molde, é não abandonar o padrão, a forma correta. Que é só como que nós mudamos uma ideia aos poucos. E o mundo tem feito essa transformação de ideia aos poucos. Se você observar uma pessoa que é costureira, por exemplo, né, ela tem um molde para cortar a roupa e ela vai usar sempre aquele mesmo molde. Se ela parar de usar aquele molde primeiro e começar a cada roupa tirar um novo molde e não voltar ao molde primeiro, o que vai acontecer com o caminhar? É 1 milímetro para a direita, 1 milímetro para a esquerda, 1 milímetro para a esquerda, depois outro, no decorrer, no passar do tempo, o que vai acontecer? Já está 2, 3 centímetros diferente o molde. Ela precisa voltar ao primeiro molde e manter aquele primeiro molde intacto, para não perder a medida e a forma de caminhar. Ao mesmo tempo, se nós olharmos isso para as nossas vidas, começamos a perder o molde, cedendo pequenas coisas, e andando pequenos passos ao lado esquerdo e ao lado direito. E começamos a perder o molde do Senhor. Por isso ele fala, não vos conformeis, mas buscai a renovação da vossa mente, que é no Senhor e para o Senhor. Quando nós não nos conformamos e voltamos para aquele que é o molde, é imutável, não muda, não tem variação de mudança, nem para a direita nem para a esquerda, ele mantém-se firme, então nós vamos manter o padrão correto. E esse é o problema que nós temos vivido em nossa sociedade, olhando aqueles que estão se moldando ao mundo e não olhando para o Senhor nosso Deus, olhando para as pessoas e não para o Deus daquela pessoa, e não para as Escrituras, buscando essa centralidade da nossa vida na palavra. Deus muda? Não, Deus é imutável. Deus não muda de ideia, Ele não é uma ideia líquida, ou Ele não tem um pensamento líquido, um pensamento que vai se encaixando ou se moldando no caminhar. O modelo do mundo é a secularização. A palavra secular, ela vem do latim, saculum, que tem o significado de era. E o apóstolo Paulo usa a palavra equivalente a era no grego, traduzido como mundo. Portanto, não sejamos seculares, não sejamos do mundo. É isso que o nosso Deus quer de nós. E a exortação é, não viva como o mundo vive. Não tenha esse padrão que o mundo tem, mas viva o padrão de Deus. O Evangelho, em contrapartida à cultura que nós vivemos, nós não cremos que a cultura é pecaminosa. Nós não cremos que a cultura é ruim. Não, pelo contrário. Você pode comer uma macaxeira com costela, né? Que é muito bom. É uma forma, um prato de uma região típica, de uma cultura, de um jeito de caminhar. Você pode comer um baião de 2, né? Que é um alimento de uma cultura. É um traço de uma cultura. Mas você pode, em contrapartida, observar que em algumas instâncias, em alguns lugares, você vai encontrar algo na cultura que é pecaminoso, assumindo como pecado. Aqueles que têm na cultura a poligamia, ou ter várias esposas, é algo que Deus recrimina. Você pode observar que em certas culturas, por exemplo, a do índio, quando nasce, em algumas tribos indígenas, quando nasce gêmeos, um dos filhos tem que ser sacrificado, tem que ser morto. Essa cultura é ruim? Sim, é pecaminosa, porque Deus trabalha o quê? A vida e não a morte. Então o aspecto cultural, ele pode ter o seu lado pecaminoso, como nós temos vivido e visto nesse tempo. A ideia do inclusivista, a ideia do você pode ser o que você quiser, é algo que tem nos afastado do padrão do Senhor, do que Deus quer para a nossa vida e para a nossa família, para a nossa casa.
Outra cultura que tem sido implantada em nosso tempo é: você pode casar e se não der certo você separa. Não é tão sólido mais, é líquido. Faz o que você quiser. Tenta, se não der certo você separa. Ué, calma aí, é um contrato ou é uma aliança? A cultura do contrato tem assumido um lugar. Até dentro das próprias igrejas. E aí você vai observar que o índice de divórcio de pessoas cristãs está semelhante às pessoas não cristãs. Fala, mas calma aí, como é esse processo? É igual? Não deveria ser diferente? É sinal que a cultura tenha adentrado o Evangelho. Tem sido assumido por pessoas que deveriam ser aqueles que guardam e que não se moldam com o mundo, mas que têm um padrão de Deus como padrão correto para a vida, padrão base para a minha caminhada, e não apenas uma ideia, uma filosofia, uma recomendação. Na Bíblia nós encontramos algumas recomendações, como a que o apóstolo Paulo dá para Timóteo tomar vinho, por exemplo, por causa da sua azia. Essa é uma recomendação. Mas você vai encontrar algumas que são ordenâncias, são ordens, leis e mandamentos. Não matarás, não furtarás, não adorarás outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. São ordens, não são recomendações. Marido amar a esposa ser submissa ao marido. Isso não são recomendações, são ordens, são ordenâncias. E aí nós não podemos abandonar a forma do Senhor, que requer de nós essa caminhada com o Senhor, buscando o Senhor e amando o Senhor acima de todas as coisas. Amamos mais o mundo ou as coisas do mundo? Ou a Deus? Devemos amar mais a Deus. Importa amar e obedecer a Deus do que obedecer aos homens. É uma ação de obediência àquele que está e é superior em todas as coisas. O cristão vive no mundo, mas não deve amar o mundo. Nós devemos ser influência de graça, de amor, de perdão e cuidado para com o mundo. Cuidado nesse mundo tenebroso que nós vivemos. Nós, quando observamos para a caminhada, até no que se diz a respeito às igrejas evangélicas, nós vamos ver um mercado da fé, por exemplo. Um mercado da fé. E aí as igrejas se moldando ao mundo. Qual que é o mercado da fé? Hoje é o dia do milagre do empresário. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia de resolver os problemas do casamento. Hoje é o dia tal coisa. Hoje é o dia da unha encravada. E vai orar pela unha encravada. Que Deus vai curar todas as unhas encravadas. Então, bem a todos que estão com a unha encravada. É claro que estamos aqui usando uma ironia, né? Uma ironia, mas não foge muito disso, não. Não foge muito disso, não. Você vai ver esse mercado da fé, que nós chamamos as igrejas de mercado, que olha o mercado, olha aqueles que estão passando por dificuldades, e aí surge as necessidades, então surge a demanda. Ao surgir a demanda, esses pregam conforme a demanda. A felicidade a qualquer custo. Você tem direito de ser feliz. Então, você tem direito de ser feliz, você vai exigir de Deus a tua felicidade. Eu vi uma certa feita, num desses programas de sábado que passa na televisão, uma pessoa pregando e falando que você que tinha feito a campanha, que tinha pagado a campanha, que tinha dado os recursos, agora você podia chegar diante de Deus e exigir o que você estava procurando. Exigir Deus? Como assim? Como que eu posso chegar e exigir de Deus algo? A felicidade a qualquer custo. Não importa a Deus, eu sou o centro da minha vida. Então o Evangelho, em contrapartida da cultura, essa cultura é pecaminosa. Essa cultura evangélica é pecaminosa. É má, porque ela vai trazer essa autonomia da criatura a brigar com o Criador. Do finito, daquele que é pequeno, pecador, a exigir algo daquele que é infinito, que é santo, que é perfeito. E não faz muito tempo, nós aprendemos e vimos sobre aquela
a cultura do perdoar Deus pelas coisas ruins que aconteceu em nossa vida. Que aberração, que afronta foi essa? Aconteceu um mal com você, então você tem que perdoar Deus pelo que aconteceu na tua vida de mal. O que aconteceu de mal na sua vida. Olha, espera um pouquinho, que absurdo é esse? O mal existe. E o mal está para mostrar o bem. Só existe o mal na sociedade para que o bem, o amor, a graça venha prevalecer e seja, nós devemos reconhecer essa bondade de Deus. Estar contente e satisfeito. Estou contente e satisfeito. Preciso estar contente e satisfeito com todas as coisas. A autossatisfação é outra ação perversa e pecaminosa. Os evangélicos liberais, tudo pode, faça tudo o que você quiser. A propaganda na igreja, ar-condicionado, cafezinho, músicas, e assim por diante. Assentos mofadados. Não que isso seja ruim, né? Um assento mofadado é muito bom, um ar-condicionado é muito bom. Ter um bom momento de confraternização é muito bom, mas não é isso que deve mover o nosso coração. Não é isso que deve ser a nossa centralidade. Eu vou naquela igreja porque naquela igreja tem ar-condicionado, tem café bom, tem banco almofadado. Vou lá. Então, se você está vindo com esse propósito, tem alguma coisa errada. Tem algo que não está correto na sua vida. Veja o que diz 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 6. Ele fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Eu tenho a carne, mas eu não luto, eu não milito conforme a carne. Porque a carne luta de um jeito, para autossatisfação. Autossatisfação. É autorrealização. E aí ele continua: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e elevando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Versículo 6, e estando pronto para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Como que a carne luta? Ele luta pelo prazer, pela autossatisfação, vivendo para si mesmo. É o que nós chamamos aí de, dentro da sociologia, diversão e comida. É o ego. E haja vista, os políticos entenderam isso. O que eles dão para as pessoas? Eles dão comida e diversão. Há um tempo atrás era circo e pão. Na história foi isso. A história recente, não faz muito tempo. Hoje, isso é feito como? Hoje isso é feito também, da mesma forma. Você tem a diversão, a televisão ensinando um monte de porcaria, a internet ensinando um monte de porcaria, e você tem as cestas. Você tem as bolsas. Então eu tenho que comer, pelo menos é um pouquinho, mas eu tenho que comer, e tenho a diversão. Pronto. Não preciso de mais nada. Estou realizado. Em certa medida isso tem acontecido. Pastor, você é contra dar assistência? Não, não sou contra dar assistência. Vejo que existe um gap cultural muito grande das pessoas que foram oprimidas por muitos anos. Mas também vejo que nós não devemos levar ou se conformar com isso, porque o que se está dando é migalhas para as pessoas e não realmente o que é de importante para elas. Não é realmente o que faz impacto na vida delas e que vai mudar a vida delas. Somente o Evangelho pode mudar a vida delas. E nós temos esse poder em nossas vidas. Não lutamos como a carne luta, buscando os prazeres da carne, mas devemos buscar aquilo que já foi ensinado lá na Reforma Protestante, colhendo, retomando esses princípios para o tempo de hoje.
Nós temos abandonado, a igreja muitas vezes tem abandonado esses princípios. E lembra lá dos 5 solas, que foram pregados lá no tempo da Reforma Protestante. E agora nós estamos deixando esses princípios fundamentais para a vida do cristão e assumindo outras coisas como fundamentais. E lembra lá? Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. São princípios fundamentais para a nossa vida, que foi já observado e visto na Reforma Protestante como base e centralidade para o cristão, para aquele que quer realmente servir a Cristo e exaltá-lo por todo o sempre. Não podemos abandonar aquilo que Deus tem para a nossa vida como a graça, o amor, o cuidado, e somente a dar a glórias a Deus, mas começamos a assumir a glória a nós mesmos. Começamos a assumir o eu acho como princípio fundamental para a minha vida e para a minha família. O eu acho tem que ser assim, mas o que diz as Escrituras sobre isso? A minha fé, é a minha fé. Não é a tua fé, não. É a tua fé que você tem em Deus. Não é a fé pela fé. Tem gente que busca a fé pela fé. Tem fé nas coisas da fé. Quer ver só um exemplo disso? A Bíblia aberta no Salmos 91. Está lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Alguns motoristas colocam a Bíblia no painel do carro. É um amuleto. Uma oração que coloca no bolso. Alguém que faz uma oração forte, que revela todas as coisas, e que mostra tudo o que está acontecendo. Ai, calma aí. Espera um pouquinho. Desse barco eu quero descer. Eu não quero ir, não. Por quê? Porque são os amuletos evangélicos. Os amuletos da fé. Princípios da fé que não agradam ao Senhor, que vive como o mundo. Porque o mundo não passa debaixo da escada porque tem medo do mal olhado, daquilo que vai acontecer, ou do gato preto, ou coisa semelhante a isso. Mas esses são paradigmas do mundo e não dos cristãos. Diga de passagem, estava olhando uma reportagem tempos atrás, numa revista, diz que ainda hoje tem crente que não sai de casa sem olhar o horóscopo. Como é que está o horóscopo? Uai, que é isso, gente? Vai se converter, ué. Ler o horóscopo para não ler a Bíblia. Que história é essa? Que história é essa? E ainda, aí tem mais uma aberração maior ainda, que essa reportagem falou, que o número de pessoas que dizem evangélicos que vai em terreiro de umbanda para ter passe, tem aumentado substancialmente. Pessoas que se dizem cristãs evangélicas, que vão no terreiro ter o passe. Uai, calma aí, não são distintos? São distintos. Então o que você vai fazer? Não posso me moldar com isso, não. Isso tem que estar fora de nós. Não podemos ter essas práticas, essa vida. O Romanos capítulo 3, versículo 21 a 26, fala assim: mas agora sem lei, tem-se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos os que creem. Pois não há distinção. E o que não há distinção? Em todos aqueles que creem em Jesus Cristo. O processo, versículo 22 lá, o processo daqui que ele está colocando, não há distinção para aqueles que creem em Cristo Jesus. São todos que creem. No quê? Não em qualquer crença, mas que creem em Jesus Cristo como seu único Salvador. Que creem e obedecem a Deus. Mas lá também fala de Deus, lá também fala de Jesus, mas não desse. Porque esse daqui é monoteísta. Quem serve a Cristo é monoteísta, só tem um Deus. E não vai servir outros deuses. Até o diabo crê e treme ainda, fala, né? E treme ainda, estremece. Agora, o crente crê e não treme? Que crença é essa? Que crença é essa? É menor que a do diabo.
né? Olha, a gente tem que crer e obedecer. Temer, né? E ele fala assim, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Houve uma transformação aqui. Qual foi a transformação? É essa redenção, mediante Cristo Jesus, que aconteceu em nossas vidas. E versículo 25, o qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Foi excluída. Por que lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Nós não temos aqui uma lei das obras, mas temos uma lei da fé. Qual que é essa lei da fé? É Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e pagou pelos nossos pecados. Fala, irmão. E agora nós temos um direcionamento e uma união de forças para que ocorra essas mudanças desses princípios. E nós temos que olhar o quê? Agora a palavra do Senhor. E aí não é por tolice, ou por birra, ou por falar, não, eu sou assim e não vou mudar. Não, o que diz a Bíblia? Olhe pela Bíblia. Olhar pela Bíblia é manter o que Deus quer. Olha, não dá para a gente olhar para a Bíblia e aceitar o aborto, por exemplo. Dá? Não dá para olhar para a Bíblia e aceitar o aborto. Ah, mas é só com tantas semanas. Ué, mas aonde que está escrito que a partir de tantas semanas tem vida ali? A vida surge quando une. Ali surge a vida. Quando o esperma junta com o óvulo da mulher. A vida surgiu. A vida surgiu ali. Ah, mas não tem pensamento. Não tem pensamento. Você já viu um feto ser abortado? A filmagem? Interessante que ele corre. Ele se afasta do sugador. Imagem mostra isso. Como que não tem vida? Tem reflexo. Sabe que ali vai ter alguma coisa de morte ali. Pode a gente ser cristão, olhar o amor de Deus e defender tais coisas? Não tem como, irmãos. Pode a gente ser cristão e defender a morte? Não, defendemos a vida, defendemos a graça, defendemos o amor, defendemos aquilo que é santo de verdade e não é pecaminoso. Meus amados, a palavra do Senhor Deus trabalha para nós que nós devemos amar a Deus e somente dar a glória ao Senhor, mas sendo obedientes à sua palavra, ao querer dele. Veja Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. A glória não é a nós, não é a sociedade, não é as filosofias, mas é a Deus. Damos glórias a Deus. Somente a Deus damos glória, que faz parte dos princípios da reforma protestante. Somente a Ele damos glória, e não ao mundo, e não às filosofias, não aos pensamentos. Mudar pensamentos é tomar atitude que realmente glorifica a Deus. E aí é sempre quando formos ter ações ou agirmos, isso glorifica a Deus? Isso exalta o nome de Deus ou isso não glorifica a Deus? Isso está condicionante às Escrituras, mas aí eu tenho que estar atento a obedecer ao Senhor, porque Saul, quando pega os espólios,
pega aquilo que o povo tinha e traz, após vencer a guerra contra aquele povo, e traz tudo para o arraial do Senhor, ele traz com um pensamento, ou pelo menos diz quando é confrontado: eu trouxe isso aqui para sacrificar ao Senhor, porque olha quanto animal bom, olha quanta coisa boa, eu trouxe para sacrificar ao Senhor. E aí vem aquela frase que é dita a ele: importa, o melhor é obedecer do que o sacrificar. Mas a princípio, pelo menos é o que ele disse: olha, eu estou fazendo isso aqui para o Senhor, eu trouxe não para mim, mas eu trouxe para o Senhor. Se nós formos olhar de forma, com um olhar humano, falar: olha que cara joia, né? Que cara bacana, ele trouxe todos esses animais para fazer sacrifício. Ele não trouxe para ele, não. Ele não trouxe com interesse próprio para ele. Vamos bater palma para ele, porque, olha, é um cara que está disposto a oferecer coisas boas a Deus. Mas Deus não quer. Deus quer o quê? E Deus queria o quê? Que ele sacrificasse tudo lá mesmo. Era para trazer nada. Nada daquela terra. Era somente para ir lá e vencer e eliminar tudo lá. Deus não queria aquilo. E muitos hoje têm feito em nome de Deus, fazendo que como para Deus, coisas que Deus não quer. É melhor o quê? O obedecer. O obedecer é para nós. Eu estou dando metade do que eu ganho para Deus. Deus pediu isso? Deus não pediu isso. Então não faça. Eu estou entregando o meu filho para ser sacrificado a Deus. Deus pediu isso? Não, Deus não pediu isso. Não, você está vendo que Deus pediu isso? Deus não pediu isso. Então não faça. Não, nós não temos autoridade para fazer o que Deus não pediu. Fazemos o que Ele quer de nós, de vidas que se renderam aos pés do Senhor Jesus, de vidas que se prostraram aos pés da cruz. Deus não pediu para você abandonar a tua família para ir para a igreja. Deus não pediu você para abandonar o teu serviço para fazer tal coisa. Eu conversando tempos atrás, eu vi uma pessoa que falou assim: eu entreguei minha mocidade para Deus. E a promessa para mim é que eu iria me casar com um servo de Deus, que eu ia ter uma família nos pés do Senhor Jesus. E aí a promessa era essa. E eu dediquei minha vida, eu fui missionária, estava viajando e fazia a obra do Senhor. Mas Deus não cumpriu a parte dele. Deus não me deu um marido cristão, um marido pastor, ou algo semelhante a isso. E aí eu fiquei assim: mas calma aí, quem que prometeu isso para ela? Quem que falou para ela que ela, ao fazer tal coisa, ela ia ter tal resultado? Quem que falou? Foi Deus? Eu acho que não. Né? Perfeito. E aí a gente não tem que fazer promessa que Deus não faz. Né? Vou orar e você vai ser curado. Calma aí, pera um pouquinho. Não, é sempre assim? Algumas vezes é, mas algumas vezes não. Algumas vezes você tem que tomar o remédio. Não tem que tomar o remédio? Tem que tomar o remédio. Você ora e pede a Deus bênção, mas toma o remédio. Por quê? Porque a fé também está conciliada com o tratamento. Porque Deus deu o tratamento para nós. E em algumas vezes Deus cura. Algumas vezes Deus cura de forma milagrosa. Nós estávamos lá no Amazonas, lá no Ribeirinho, e um dos nossos irmãos, ao descer da casa, porque a casa é no alto, no giral, casa em cima desse palafita, e ele desceu, final da noite, começo da noite, final da tarde, e quando ele desceu na frente, a esposa dele desceu atrás, e de repente ela sentiu algo batendo na perna dela. Quando ela coloca a lamparina para ver o que era, ela vê 2 furos com sangue escorrendo da perna dela. E ela lumia à volta uma cobra chamada surucucu, que é uma daquelas que eles falam assim: não mata a leja,
e a cobra estava atacada, estava pulando até na luz do farolete. E o que aconteceu? Aquela família estava a pelo menos 5 quilômetros da beira do rio, que precisaria ter um barco para descer com essa mulher até a cidade para tomar o soro. Se ela chegasse lá e tivesse o barco lá, posicionado para levar ela, era mais 2h30 a 4 horas de viagem. Então, o que essa família fez? Primeiro, para andar até a beira do rio, o sangue ia circular de forma demasiada, ia atacar os órgãos e ela não ia chegar na beira do rio. Não ia chegar. E até arrumar um barco para descer, pior ainda. O que eles fizeram? Passaram uma água, lavaram o sangue que estava correndo de forma externa, buscaram a Deus, oraram e foram para o culto. Não falaram nada para ninguém, não pediram oração para ninguém. E participaram do culto. Saíram do culto, foram para suas casas, deitaram nas suas redes e dormiram. No outro dia eles lembraram da cobra. Mas como é que está a perna? A perna está lá. Sem puxar e sem ter morrido com o veneno daquela cobra. Deus faz milagre, irmãos? Faz. Faz milagre principalmente onde não tem recurso. Mas a cobra poderia ter picado um outro próximo, tempo próximo, e ter estado com baixo veneno. Não sei o que aconteceu. Eu sei que aquela mulher foi picada pelaquela cobra e não foi morta, não morreu. E algumas vezes Deus até livra a gente de picada de cobra, como aconteceu comigo. Eu estava voltando dessa mesma região, voltando para a cidade, tinha chovido, estava com barro, e fui pegar um limão lá na casa de um irmão lá, aquele limão rosa, e entrei no carreador, descalço, porque tinha chovido, de bermuda, para caminhar no barro. Daqui a pouco estou olhando o pé de limão, andando pelo trilho, piso num negócio gelado, uma surucucu. E ao pisar naquele negócio gelado, eu pulei, eu vi que era a cobra, pulei e saí correndo, que nem doido, assustado. Eu olhei essa cobra e cheguei lá, irmão, pisei numa cobra. Você matou ela? Eu falei, matei nada, quase que ela me mata de susto, né? E graças a Deus eu pisei próximo da cabeça dela, não teve ângulo de me picar, porque estava próximo da cabeça. Deus também livra assim, fazendo milagre dessa forma. É milagre de Deus, milagre do Senhor. Verdade, Deus faz isso. E o que nós devemos fazer é servir o Senhor todo o tempo, dando glórias ao nome do Senhor em todo o tempo, em todas as horas. Último texto para nós fecharmos nosso estudo dessa manhã, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, fala assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas. Talvez a gente fale assim, mas o que eu tenho é tão pequeno, anulando-nos sofismas. O que eu tenho na mão é tão pequeno, é tão fraco, é tão frágil. Irmão, o que você tem na mão não é algo frágil, não. Pode ser frágil do que você acha, do que você vê. Mas uma fé, uma oração, eu levantar essa arma, não como o mundo levanta, não como guerras, não como foices, não como faixas ou coisas semelhantes a isso, mas entender que o que Deus lhe deu na mão, o princípio, a fé, o amor, a graça, o perdão, destrói fortalezas, anula sofismas, anula, causar sem efeito aquilo. Vamos assim fazer, amando e caminhando com o Senhor. Quero desafiar você nessa semana a viver diariamente o Evangelho de Cristo Jesus,
nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. E não ser secular, não ser do mundo, não ser desses que levantam a bandeira do mundo, mas olhar a palavra de Deus, o que está à sua volta e como ser um cristão mais fiel ao Senhor, crendo e confiando no Senhor que vai te abençoar e vai guardar você e a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as circunstâncias, se está fácil, se está ao vento ao contrário, se está do lado, se está a favor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ó Pai Santo, agradecemos por esse dia, por esse momento. Agradecemos ao Pai pela Tua palavra que é viva e eficaz. Pai querido, que nós não viemos nos moldar a esse século, nos moldar a esse tempo, a termos o molde do mundo, a vivermos o molde que o mundo quer. Ó Deus, mas que nós venhamos a viver o Teu Evangelho, ó Cristo Jesus, o Evangelho de vida, de paz, o Evangelho, ó Pai, de paz com Deus. Ó Pai querido, que nós venhamos entender isso e levantar os valores da palavra do Senhor, os valores do Senhor a todo tempo, a todo instante. Ó Deus, livra-nos de nós, ó Pai, da briga política, da briga por filosofias humanas, ó Pai, mas que nós venhamos amar o Senhor e lutar, ó Pai, a Tua causa com o amor, com a graça, com o cuidado, sendo renovado, ó Pai, na nossa mente diariamente e constantemente. Perdoe-nos, ó Pai, das vezes que nós nos moldamos às coisas desse século, mas que nós vemos, ó Pai, sempre olhar a Tua palavra e na Tua palavra caminharmos para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Deus abençoe a todos, um bom domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.